Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Fala da Roberta para a gente começar a nossa live hoje. Olá, Ponte Costa Azul. Oi, Rô, boa noite. Oi, boa noite, Dê. Boa noite, pessoal. Tô vendo que tá meio frio por aí também. Tô um pouquinho rouca, mas consigo falar perfeitamente, mas tá frio. Nossa, aqui tá muito gelado, muito gelado. E a tendência é piorar, né? É bom que o Pois é, pessoal fica aquecido aí com a gente, já devem estar embaixo das cobertas. isso Olá, mesmo. boa noite, Kelly. Boa noite, Marilza. Pessoal que já estava aí. Marinês também, boa noite. Boa noite, Mari. O Justo hoje, Antônio. no frio, a gente vai falar sobre TPM, né? Coisa que é muito boa durante a TPM. É verdade, né? O frio piora, pelo menos para mim, piora os sintomas. Sim. Para mim, pior os sintomas físicos, né? Os físicos, Isso. eles ficam muito mais perceptíveis, né? A gente tenta dar uma segurada, tudo mais, com esse frio gelado de tá, fica difícil. Sim. Olá, o Falar, boa Antônio. noite, meninos, saudades de vocês. Ainda bem que Boa a gente noite, tem Maria. encontro toda terça, né, Marilza? Não dá para ficar muito tempo com saudades. Não dá O Livingston tempo. falou boa noite, para mim não. Para você não piora os sintomas, Livingston. Olha lá, o Antônio, Que comigo é suave. beleza! Que bom que vocês nasceram com a genética masculina, né? Exatamente. Boa noite, Dene. Todo mundo chegando. Isso. Olha, eu acho que não vai dar tempo de fazer uma live só sobre isso. Nós estávamos conversando um pouco antes, eu falei, viu, isso aqui é assunto para no mínimo 2 lives, no mínimo, pessoal. Gente, Já é, saibam que será um assunto bem, bem bacana, né? Como todo mundo. Eu recebi várias mensagens quando eu mandei a chamadinha para a live de hoje, do pessoal falando: Nossa, que tema maravilhoso! Nossa, isso é muito bom! Nossa, isso vai ser muito bom! Pessoas do grupo lá do mestrado, muito bacana. O pessoal tem interesse bem grande. sim. Até porque, assim, é uma fase difícil, né? Lá, uma live é pouco É, mesmo, e Mari. muito conteúdo, né? E é um tema que, assim, é muito delicado para as mulheres. A gente atendendo, a gente percebe o quanto ainda falta muito autoconhecimento para as mulheres em relação à própria TPM, né? Sim. Então, parece que é uma coisa que, assim, mágica, que toda mulher já deveria saber lidar com ela, né? Porque, afinal, vai se desenvolvendo dentro dessa realidade, mas não é bem assim que acontece, né, Rô? Não. Até porque envolve várias coisas que nós vamos falar hoje, né? Uhum. Hoje ou em outras lives também, porque não Vamos sei se vai dar tempo. começar a falar hoje, então. Ah lá, não acaba nem na menopausa. Não. Até porque quando chega na menopausa, imagina quantos anos já foram sendo dessa forma, né? E aí você acaba tendo um padrão que você aprendeu e é difícil. Mesmo depois você acaba tendo sintomas, apesar de muitos estudos falarem que acaba a TPM quando entra na menopausa, mas não é bem a realidade do que, pelo menos, eu tenho acompanhado. Sim, nós falamos isso na última live, né, Dê? Uhum, sim. Tem realmente uma contribuição ali até psicossomática, né, do quanto o cérebro se habituou a fazer aquilo, sem contar a sensação mesmo, o corpo produz e nós somos cíclicas, independente de menstruarmos ou não. Uhum, exatamente. Então fica muito assim, não dá pra gente falar, olha, vai terminar com a menopausa, porque não vai, né? Eu atendo, eu acho que assim, o que eu percebo que talvez diminua o tempo de duração da TPM. Por exemplo, eu tenho pacientes já que já entraram na menopausa e assim, os sintomas eles duram de 2 a 3 dias. São os 2 e 3 dias mais intensos do mês daquela pessoa. Sim,
E é engraçado porque vai reduzindo, e acho que isso não só com a menopausa, mas conforme a gente vai envelhecendo, além de tudo, também vamos conhecendo melhor o nosso corpo, o funcionamento de tudo, né? Uhum, exatamente. Quer começar então, Lô? Acho que já Pode está ser. chegando o pessoal, já está uns 5 minutinhos já, né? Aí, Uhum. vamos começar. Então vamos. Bom, então, como é sabido, né, muitas mulheres sofrem com a TPM, com a tensão pré-menstrual, e a causa exata a gente ainda não conhece, né? A ciência tradicional não tem dados para mensurar o porquê que isso ocorre, mas é de consenso entre os especialistas que se trata de um transtorno de fundo emocional provados por alterações hormonais. E por isso a gente sofre tanto, né, na TPM, porque o que que acontece? Existe, por isso que eu falei de sermos cíclicas, existe uma mudança hormonal que envolve com o nosso emocional essa questão de ser cíclica, que aí vai entrar bastante com o conteúdo que a Andressa trouxe para nós, né, preparou, que vai explicar fase por fase do nosso ciclo. E aí vai ficar mais fácil de compreender o porquê que a gente vai do 8 a 80 em menos de 30 dias. É. E E aí é bem parecido com o transtorno que a gente terminou de fazer na live passada sobre o borderline, né? Você fica muito suscetível a isso. É muito parecido, só que é lógico que não é um transtorno, mas ele pode estar acontecendo e cada mês, às vezes, a pessoa reage de uma forma, mas é muito parecido. Essa oscilação, ela acontece de uma forma muito intensa nesses é, dias, né? Então, quando a intensidade estiver muito exagerada, já saibam que provavelmente a mulher está na TPM. Se você já conhece, já tem um tempo ali, né, convivendo com a pessoa, você vai perceber que são fases bem marcadas em que você vai perceber essa alteração. E aí é só dar chocolatinho que vai ajudar bastante. e pontuar também, né? Acho que algo que é muito importante é conversarmos sobre isso. Então, nós já conhecemos nosso corpo, às vezes a gente também não se liga de que é já o período da TPM. A gente começa a ter emoções e às vezes até comportamentos, e aí a gente, não, por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu estou com essa emoção? Por que que eu estou assim? Aí vai lá ver, é a TPM. E aí conversar com o parceiro, com a parceira a respeito disso, né? O parceiro pode falar, ó, você tá chata? Né? Você tem alguma coisa que tá diferente aí? O que que tá acontecendo? Vamos conversar sobre isso. E ela também falou, ó, tô na TPM, então acho melhor a gente não brincar sobre tal assunto, ou não ficar com muita conversa. Depende, isso vai depender de cada mulher, né? Exatamente. E aí, assim, né? Eu vou adiantar uma dica, porque a gente está falando da questão de não se conhecer e não entender, às vezes, o próprio ciclo. Chegou um momento em que eu tive muita dificuldade. Isso já depois de já menstruar e tudo mais. E aí eu tomo anticoncepcional. Só que, para eu entender o meu ciclo, o que que eu comecei a fazer? Porque eu tinha uma alteração muito intensa. Eu ia realmente do 8 a 80 em fração de segundos. Então, aí o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a anotar o meu mês inteiro. E agora, né? Agora eu já sei, mas no início que eu não sabia, eu comecei a circular na cartelinha os dias em que eu ia começar a ter alteração. Para quê? Para eu já saber. E aí, a partir de eu já saber, eu já começava a tentar fazer algumas intervenções no meu ambiente, porque eu sabia que ia começar. Né? Então, Maravilhoso. é uma forma da gente se conhecer, né? Uma dica perfeita. E principalmente de a gente também ter o controle disso, porque, como estamos falando, a parte hormonal não é possível controlar, né? Nós perdemos esse controle completamente. Mas Exato. quando você sabe o que está acontecendo ali e entende que você precisa controlar daí a parte emocional, é muito mais fácil de lidar com isso do que se você não estiver se importando, se você não estiver validando que isso é algo que está acontecendo sim e que está te afetando. Exatamente. Mais gente chegando, sejam bem-vindas, meninas. E o que que Pessoal, já vai acontece? convidando o pessoal para nossa live. Pega aí o link, já convida o pessoal, Isso. porque
eu considero que é um tema, não que os outros não sejam, né? Mas esse, muito importante porque é da convivência, né? É uma relação que a gente tem todos os meses com isso. Tanto as mulheres consigo mesmas e também os maridos, namorados, e às vezes a própria família, né? Uhum. Então, para se entender e conseguir chegar vamos dizer assim, num conhecimento mútuo de que isso não é para ser um bicho de sete cabeças. Isso, olha lá, a Mari falou, eu sei quando eu tô na TPM, mas mesmo assim não tenho controle. É isso que a gente quer ensinar aqui para vocês, Mari, é entender, reconhecer, entender e saber como lidar com isso sem sofrer, né? Não que a gente vá aliviar também os sintomas físicos, mas Não tem tem várias como. técnicas que vão ajudar, inclusive desmistificar alguns mitos, né, dele. É, a gente trouxe, separou. Eu não sei, é o que a gente estava falando. Não sei se a gente vai conseguir trazer tudo nessa live de hoje, Uhum. mas vai ter sequência, com certeza. Sim, temos um roteiro bem legal. Bem, E e bem aí, grande. bem Só para extenso. avisar. Ninguém falar, não, ninguém me avisou, né? É, eu já estou avisando, vou pontuar várias vezes. Ah lá, a Cindy falando, neguinha. Eu fico mais chorona do que já sou. É um dos efeitos também, né? Um dos sintomas. E geralmente potencializa aquilo que a gente mais tem de sensível, né? Isso. Eu ia falar que, na verdade, quem já é chorão, né? A mulher que já é chorona vai ficar mais. Quem tem uma tendência a se irritar mais facilmente, vai se irritar mais facilmente ainda. Então, tudo vai. É como se só potencializasse aquilo que nós já somos, né? Mas, além de tudo, vai para uma questão de se não percebermos o que está acontecendo, a gente perde o controle completamente. Exatamente. E é muito diferente eu saber o que está acontecendo, por exemplo, eu sei que eu estou no período da TPM, e aí também verbalizar para as pessoas, olha, eu estou na TPM, né? Então, por Uhum. gentileza, se eu me exaltar, se você perceber que eu estou intensa em algum sentimento e emoção, me dá um toque para eu tentar melhorar e tentar amenizar a situação. Isso. E realmente Comunicação, que é o que a gente sempre fala, né, Rô? exato. E esse ato, né, de você se colocar numa posição de pedir ajuda mesmo, porque é algo que a gente não tem como dar conta sozinha. De mostrar para o outro que está mais vulnerável, inclusive a uma maior irritabilidade, a uma probabilidade de estar mais chorona, e também respeitar isso em si mesma, né? Entender que aquele Uhum. é um período onde você vai. Então, por exemplo, quem não gosta de estar muito chorona, evitar assistir um filme muito romântico, por exemplo, evitar assistir uma Uhum. tragédia, enfim, ir se policiando em relação àquilo que é possível controlar, né? Uhum. Exato. E aí entra que a saúde mental é muito importante para a gente ter uma boa qualidade de vida, né? Então, não deve ser deixado de lado também esse cuidado em relação à TPM, porque faz parte da nossa saúde mental. Cerca de 95% das mulheres em período fértil sofrem de TPM e até 11% nas mesmas com sintomas invalidantes, ou seja, até 11% das mulheres não têm sintomas, mas a Uhum. maioria é uma média, né, de até 95% terem sintomas no período fértil e oscilarem 11%. Então, é um número Uhum. muito alto, por isso que as mulheres, né, oscilam tanto, e principalmente, acho que o maior discurso é difícil entender as mulheres. É. Porque é difícil para as mulheres se entenderem, gente. Entendam isso. É Quando difícil você achar que mesmo. você não está entendendo a sua mulher, tenha certeza que ela também não está se entendendo, principalmente nesse período menstrual. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente, por não saber, né, a fisiopatologia, o que acontece fisicamente, fica mais difícil de tratar. Então, existem os medicamentos que a gente compra em farmácia, sem receita, sem nada. Existem os chazinhos tradicionais, né? Tem as técnicas de laboratório, as técnicas de curandeira, eu diria. Uhum. Aqui tem umas feiras, agora não está tendo, né, por conta da pandemia, mas anualmente tem várias feiras, e tem as feiras que tem tradicionais da cidade, as feiras de malha, de inverno, enfim. Todos os eventos, hoje a gente vê que
eles estão disponibilizando cada vez mais tratamentos naturais. Então, eu conheço uma barraquinha que eu sou fã, que vende alguns tipos de almofadinha, assim como se fosse travesseiro com sementes. Você aquece no micro-ondas e utiliza, por exemplo, para cólica, e aquelas sementes têm um tratamento natural, o cheirinho dela. Então, tem funções terapêuticas que a gente pode amenizar os sintomas físicos, né? Sim. Mas, basicamente, a TPM é um conjunto de sintomas físicos e psíquicos, né, que ocorrem de uma forma cíclica, como eu falei, durante o período fértil da mulher. Mas, como estamos falando, não é só durante o período fértil, nós vamos entender os ciclos que acontecem. Mas, geralmente, o período pré-menstrual é onde tem ali o maior índice de descontrole emocional, né? Exatamente. E tem também, né, fazendo a pesquisa, porque isso a gente está falando da dificuldade da TPM, vamos dizer assim, que a 95% das mulheres aproximadamente sentem. Só que aí tem, desses 95%, de 7 a 10%, mulheres que sentem o transtorno disfórico pré-menstrual, né, que é o TDPM. Então, ele é muito mais intenso. Então, a mulher sofre muito mais, né? Sim. E aí, a hora que a gente for chegar nos sintomas que a gente vai explicar da TPM, tem também os sintomas da TDPM, tá? Também são os transtornos pré-menstruais, mas muito mais intensos, que podem ser confundidos com depressão, com transtorno de ansiedade, várias outras coisas. E que podem até desencadear mesmo outros transtornos, exatamente por ser algo tão intenso e o cérebro não voltar, né, ao normal, continuar produzindo aquela baixa hormonal. E aí entra o que a Cindy está perguntando. Quando é difícil controlar, é necessário procurar um médico? Nós vamos falar sobre isso também mais detalhadamente, Cindy. Principalmente na parte de tratamento, né, nós vamos falar, mas esse caso, por exemplo, do transtorno disfórico, com certeza é necessário um acompanhamento também médico, porque envolvem outros sintomas muito graves físicos. Exatamente. E aí a pessoa fica muito mais vulnerável. E aí corre vários outros riscos, porque a intensidade disso é muito maior do que uma TPM, que a gente fica chata, briga, chora, quer comer doce o tempo inteiro. Então, é muito mais potencializado. Sim, e muito mais sofrido tanto pela mulher que está vivenciando aquilo, quanto quem está ao redor. Né? Exato. E aí, a psicopatologia clínica passou a se interessar pela TPM por causa das mudanças do comportamento durante o ciclo menstrual, de todo o nosso ciclo, né, mensal. E algumas doenças observáveis foram sendo entendidas durante esse período, né? Por exemplo, é muito comum, em casos de TPM, eles foram estudando durante a fase lútea tardia, que a Andressa vai falar mais para frente, o número dos delitos menores, que são, por exemplo, casos de cleptomania, de violência, de crimes graves, do aumento do número de acidentes e de tentativas de suicídio, aumento de hospitalizações em psiquiatria. 50% das hospitalizações em psiquiatria são feitas na fase em que a pessoa está na TPM, no final da TPM. Então, olha que grave isso em relação à perca de controle mesmo, como nós falamos, né? Só potencializa aquilo que a gente já tem. Então, por exemplo, a pessoa que já tem uma tendência a roubar, a ter o desejo de roubar um objeto, que é a cleptomania, independente do valor desse objeto, na TPM ela não controla. Exato. E é algo muito, muito curioso isso, né, em relação a terem feito um estudo que comprova isso. E o porquê que a gente perde tanto controle na fala. Se a pessoa pode até roubar, matar, cometer crimes, imagina brigar em casa. Aceitem a briga. Acho que é o melhor caminho. A gente fala assim, mas é muito sério, né? Para quem está sentindo e vivenciando a TPM, é um momento bem delicado. E aí, assim, alguns homens, talvez, depois a gente vai falar, possam se aproximar desses sentimentos que a gente tem. Mas, olha, é muito intenso e as mulheres são muito guerreiras. E principalmente porque, como a gente está falando, né, existem
maneiras de driblar alguns sintomas, de lidar com isso, de amenizar, mas não tem como passar ilesa. Como nós vimos, são média de 10 a 11% das mulheres que o organismo não produz essa oscilação, né? Que eu acho que são abençoados. Nossa. Bom, eu já sei que eu não faço parte Eu também dessa não. quantidade. A Gente, Cindy alguém também quiser não. parte dessa porcentagem, vocês avisem a gente, coloca aí. Eu faço parte dos porcentagens que não sentem os sintomas da DPM. Até agora eu conheço uma única mulher que não sente. Ela diz que ela nem sabe quando ela vai menstruar, porque ela não consegue perceber nenhuma diferença e as pessoas também não se queixam. Mas Nossa, uma em toda a minha vida. eu nenhuma, não conheço. Todas que eu conheço têm a TPM. Pois é. Outro interesse, dado de curiosidade também, né, é que a partir disso foram estudando os nossos comportamentos, os nossos desejos, as compulsões, a impulsividade, né? E o interesse sexual pode estar modificado também. Então, tem muitas mulheres que apresentam um desejo sexual muito mais intenso durante a TPM, e mulheres que não querem nenhum tipo de contato físico, né? Ou sexual de qualquer maneira, exatamente por conta das dores e de todos os sintomas que apresenta a TPM. Também aumenta o consumo do tabaco e do álcool, ou seja, a fuga, né? Para tentar Uhum. diminuir os sintomas. É. Assim como Porque não vamos é falar muito da gostoso alimentação. comportar. Não. E aí, como aumenta a irritabilidade, aumenta o estresse, aumenta até os níveis hormonais, né, de cortisol e adrenalina, isso também vai ser computado e a pessoa vai tentar buscar algo ali externo para se refugiar, para tentar amenizar os sintomas. Uhum. E aí, o que que acontece? Todas essas modificações de comportamento levaram certos países a considerar, durante o julgamento dessas mulheres, a fase do ciclo menstrual em que se encontrava a mulher no período de algum crime. Então, tudo isso foi avaliado para Uhum. entrar realmente como algo a ser reconsiderado. É a mesma coisa, por exemplo, alguém que está completamente alcoolizado e comete um crime, muito parecido com isso. E Uhum. aí, no direito anglo-saxão, uma REC pode provar sofrer de TPM que se encontrava menstruada no momento do crime, pode pretender o benefício de circunstâncias atenuantes. Isso para os advogados de plantão aí seria algo bem legal para trazerem para o Brasil. É, poderiam estudar, né? E em parte, né? Porque também acaba dando muita liberdade no sentido de você, com isso, justificar os atos, né? Sim, mas aí Acho que tem que ser muito bem calculado tudo isso. como ocorre lá, que eu acho que é funcional, a pessoa tem que realmente estar em tratamento para a TPM para conseguir comprovar que aquilo já existia anteriormente. Então, é algo que realmente está sendo considerado em outros países como grave a ponto de sofrer um impacto tão grande emocional que a mulher pode perder o autocontrole em alguns comportamentos. Claro que ela vai responder por esse crime, porque ela cometeu um crime, isso é algo que ela tem Sim. que ser penalizada de alguma forma, né? Tem que se responsabilizar por aquele ato, mas também tem os atenuantes por conta do estado em que ela se encontrava. Uhum. É. E aí, tô vendo aqui os comentários. O Livingston comentou: para mim a pior coisa é ver minha esposa passar por isso e eu não poder ajudar, só fico quieto. Realmente é difícil, né? Porque é algo que a colaboração muitas vezes vem desse silêncio, muitas vezes vem de um diálogo, vem de um agrado. Então vai depender de como a sua esposa é, Livingston. Se ela gosta de ficar mais na dela, o silêncio é fundamental. Mas o agrado que a gente fala não é só o chocolate, é que o chocolate é universal, né? Até É. quem não gosta de doce na TPM precisa de um chocolatinho, sente essa necessidade. É. E também ajudar no sentido assim, até por conta, não sei se ela tem dores ou não, mas aí já fica a dica para quem tem esposas aí que passam por muita dor. É assim, tipo, olha, então deixa que eu preparo a comida, ou então vamos comprar algo pronto para a gente comer para você não precisar se esforçar, porque o esforço de você ter que, além da dor, ter que fazer coisas para casa, por exemplo,
é um momento em que a pessoa não está se sentindo confortável para aquilo. E não é porque ela não quer ou porque não tem força de vontade, não é nada disso. É um momento bem delicado. Então, se puder oferecer, quanto mais ajuda, né, puder oferecer, melhor, né? De Uhum. acordo com, vamos dizer assim, com o limite da pessoa também. Não vai fazer algo e ficar perguntando, daí vai irritar mais ainda, né? Sim, Mas é aquilo que está ao fazer. seu alcance de proporcionar uma facilidade para a pessoa. E que você sabe que vai aliviar ela de alguma maneira, porque a gente traz também um cansaço maior, né? Não sei se todas as mulheres, mas a grande maioria que eu percebo relatam estarem mais cansadas, fisicamente também, né? Uhum. Então, se você puder colaborar, se você puder, de alguma maneira, ser parceiro mesmo, né? Eu acho que essa seria a palavra, é o ideal. Exato. A Rebeca E comentou que aí, o uso do anticoncepcional. Isso, estava eu ia lendo falar. aqui. Que o uso do anticoncepcional ajuda muito, quase não sente sintomas. A Mari comentou que isso é verdade, e ali já falou que parou com o anticoncepcional e tem pouquíssimos sintomas de TPM. Maravilha, ali. Eu, quando paro com o anticoncepcional, sofro muito, muito Nossa. mesmo. Aí parece que aí é o mês todo da TPM, entendeu? Mas é exatamente por conta dessa retirada de hormônios, né? Porque o É. anticoncepcional nada mais é do que a ingestão de hormônios controlados. Então, o nosso corpo sente também esse impacto e vai desregular. Mas, além disso, né? O meu caso, por exemplo, assim como de muitas mulheres, que é uma síndrome que tem crescido muito, tem a síndrome do ovário micropolicístico. E a única Uhum. maneira a única não, existe uma que está em estudo, tem outros medicamentos que podem ajudar a tratar, mas o único remédio que é para fim de tratamento é o anticoncepcional. E aí me ajuda muito em relação à regularidade, em relação a essa redução de sintomas e dos outros efeitos que a síndrome traz, né? Mas Uhum. eu acho que isso também é uma questão de respeitar seu próprio corpo, conhecer seu próprio corpo, seus limites. Muitas mulheres optam por pararem de tomar anticoncepcional porque a gente sabe que traz danos a longo prazo, né? Para Uhum. quem tem histórico na família, enfim. Tudo isso tem que ser É, conversado também com o médico. isso que eu ia falar. A retirada tem que ser feita junto com um profissional, porque você vai ter alterações, né? Eu já fiz parada também, a minha costa ela forra de espinha, sabe assim? Não sai nada no rosto, mas as minhas costas eu fico, eu não posso deitar, não posso encostar. Então E tem dói, que ter né? um acompanhamento. Dói muito, porque é Uhum. justamente o que ela está falando, né? Existem complicações a longo prazo pelo uso do anticoncepcional, mas fazer a retirada brusca, você só vai piorar os sintomas físicos que você tem. Sim. E essa questão, né, você, de seu caso, por exemplo, de não ter as espinhas no rosto, é outra abençoada, porque isso é algo seu, você não tem acne, então não vai aparecer no rosto porque seu corpo não produz isso. Mas as mulheres que têm um problema ainda maior com autoestima, porque É, daí fica forrada de espinha, geralmente são as espinhas internas, né, olhem aqui, e fica, TPM. né? E dói, né? O pior não é só, para mim, por exemplo, o pior não é só a estética, é a dor, A porque dor, ali é porque como se fosse uma machuca, né? inflamação. E É bem aí, inflamado. sim, a Lígia comentou que deveriam considerar esse período na questão de trabalho. Exatamente, porque a gente muda, né? Então, tudo isso Tem deve casos ser de pessoas que às vezes considerado. estão trabalhando e tem que ir para o hospital de tanta dor, porque eu tenho pessoas conhecidas que chegam a desmaiar no período da menstruação de tanta dor que tem. Sim. E aí, nós vamos falar sobre isso, né? Para quem já tem tendência a ter enxaqueca, por exemplo, na TPM vem a enxaqueca, e não só quem tem a enxaqueca, mas eu vejo muitas mulheres que chegam a vomitar de tanta dor. É. Então, olhem, né, quantos efeitos o nosso corpo tem e que realmente isso vai interferir no nosso desempenho no trabalho. Não tem como não interferir. Uhum, Mulher exatamente. realmente é complicada, assim. Gente, vocês não têm noção. Então, acho que de introdução era isso mesmo, Dê. E aí vamos para a parte agora de entender realmente, né,
o que é com aquele material bem legal que você preparou. Vamos falar das fases, né? Isso. A Rebeca pesquisando... comentou. Oi? Só ia comentar o que a Rebeca falou. Rô, acho que vamos ter que tratar a minha TPM desde já. Na verdade, eu acho que todas nós, quando estamos, né, iniciando a puberdade, deveríamos ter estudos sobre isso, sobre entender nosso corpo, sobre entender essa diferença dos sintomas, essa diferença hormonal, toda essa oscilação, porque a gente precisava ter tratado isso desde o início, mas então a gente tem que tratar isso a partir de agora, né? Exatamente. E quando a gente chegar lá na parte dos tratamentos, que eu não sei se a gente vai falar isso hoje. Eu acho que não. Porque já é 9h35. Então, assim, nos tratamentos a gente vai falar de vários hábitos que também contribuem para o aumento da TPM, né? A intensidade. Então, acho que vai valer muito a pena vocês acompanharem semana que vem, porque não vai dar hoje. Aí. Bom, e aí, né, fazendo toda essa pesquisa sobre a TPM, que já era algo que a gente trabalha, mas a gente queria trazer um conteúdo bem detalhado para vocês e também entender algumas coisas que talvez fugissem um pouquinho do nosso conhecimento. Eu vi um artigo de uma psicóloga chamada Tatiana Pimenta, num site da Vitude, tá? E ela mostrou um estudo que fala de três fases específicas da mulher no período da menstruação, tá? Aliás, do organismo feminino, tá? Então, é a fase folicular. Esse eu vou ler, gente, porque ele é bem técnico e eu acho que se eu falar espontâneo, eu não vou conseguir explicar realmente o sentido de tudo isso, tá? Sem então, problemas. ela fala da fase folicular... Oi? Sem problemas. Vamos lá, vamos aprender, né? Exato. Então, fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea, que é a fase que a Rô deu uma pincelada aí pra gente. Então, vamos lá. A fase folicular é a fase do sentir-se bem. A fase folicular do seu ciclo começa no dia em que se inicia a menstruação. Em geral, ele dura de 10 a 14 dias. Durante esse tempo, o hormônio estradiol começa a subir. É provável que este seja o seu momento feliz do mês, pois essas 2 semanas são geralmente boas, emocionalmente falando, comparadas com o que você sente no final do seu ciclo menstrual. Quando estamos na fase folicular do ciclo menstrual, podemos exibir uma atividade cerebral positiva maior. Ficamos mais estimulados a trabalhar e fazer atividades estressantes sem sentir tanto o peso delas. Já que o aumento do estradiol ajuda a conter os efeitos dos hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol. E isso também ajuda a preservar o humor mais feliz. Então, esse é da última data, do último dia do seu ciclo menstrual até 10, 15 dias, tá? De 10 a 14, né? Ele tá falando. Que é o período que a gente vai estar em ápice, né? Que a gente fica bem, né? Voltou para uma anticoncepcional, tá tudo bem, tudo lindo e maravilhoso. Parece que é que ela fala, né? Que é o momento em que a gente se sente mais positiva, tá? Por quê? Justamente porque o estradiol, ele ajuda a combater os hormônios do estresse. Então, essa fase, a folicular, é a melhor fase para as mulheres. Aí depois, gente, se for tendo dúvida, vocês vão colocando aí pra gente, tá? Vou só tomar água, se não me engano. E algo que eu... É verdade, eu já falo mais devagarzinho, mas ainda às vezes engasga. Algo que eu tenho estudado com uma terapeuta, né? Ela é formada em psicologia, mas atua como terapeuta. É algo em relação a gente entender melhor essa questão de sermos cíclicas e organizar o nosso mês. Então, nós, por exemplo, que estamos investindo nas artes, no Instagram, nessas publicações, que a gente consiga concentrar, conhecendo melhor o nosso corpo e a nossa TPM esse período, concentrar o período de produção de conteúdo, por exemplo, mais nessa fase, porque é a fase que a gente está mais propensa a isso. Exatamente. Então, é muito importante conhecermos para a gente também entrar, né, no ritmo do nosso corpo. Muito importante, né?
Acho que você falou uma coisa muito, muito séria mesmo, Rô, porque às vezes essa questão de você ter a sua queda de criação, vamos dizer assim, né? Porque principalmente essa questão de criar conteúdo para rede social não é fácil, não. Não é aquela luzinha que vem na cabeça e fala assim, hoje eu vou postar isso. Não é, né? É tudo menos isso. Então, assim, Exato. a gente tem que aproveitar esse momento para organizar. Organização, acho que também é um ponto fundamental para a TPM, porque aí eu já sei exatamente o que eu tenho para fazer naqueles momentos em que eu vou estar na pior fase, que é a fase da TPM bem acentuada, né? Então, acho que a sua dica foi super legal. Depois a gente retoma ela nas diquinhas que a gente for dar lá no final, né, Rô? Porque é Isso. muito importante. Bom, e aí depois da primeira fase, que é a fase lútea, vem a fase folicular, vem a fase ovulatória. É a fase do sentir-se sexy para a mulher. Durante a fase ovulatória, uma substância chamada hormônio luteinizante aumenta. Esse hormônio estimula o período fértil da mulher. O estradiol está presente em quantidades significativas na época da ovulação e pode interagir com outros hormônios para aumentar a sua libido. Na fase ovulatória, o estradiol torna-se uma espécie de insulina. Então, a insulina diz ao organismo para liberar mais testosterona. E é justamente um dos hormônios que regulam o desejo sexual. Para alguns especialistas, essa pode ser a maneira mais natural que o organismo tem de incentivar as mulheres a fazer sexo durante o período mais fértil. É nessa fase também que podemos nos sentir mais propensas a comprar roupas, maquiagens, ir ao esteticista, enfim, tudo que está disponível no mercado para que nos sintamos mais atraentes, vai saltar os nossos olhos e passa a ser considerado como necessário, né? Então, assim, é a fase vamos dizer assim, do instinto também, né? Porque se aumenta a libido, aí é a questão de procriar, de ter filhos, né? Então, olha como o nosso organismo, sem a gente fazer nada, ele é tão inteligente, né? E Sim. vai fazendo toda essa construção da nossa vida. É lógico que hoje a gente tem todos esses métodos de evitar, né? Até porque hoje a gente tem uma vida que a correria, não quero ter filho agora, eu vou escolher o melhor momento. Então, a gente tem essas opções. Mas o nosso organismo, ele vai responder ao que ele veio ao mundo para fazer. Então, esses hormônios, eles começam. Então, é nesse período, antes da menstruação, que a mulher começa a se sentir mais sexy, tem mais desejo sexual e tudo mais. E ela se produz mais, realmente ela se sente, na verdade é inconsciente isso, né? Ela não faz, eu quero ficar mais atraente para atrair alguém e engravidar. Mas o nosso corpo produz os hormônios, os sentimentos necessários para isso, e aí o corpo está cumprindo a missão dele, né? De fazer tudo certinho no tempo certo. E por isso também, em alguns períodos do mês, a gente tem mais vontade de se cuidar e em outros menos. Exatamente. Eu acho importante entender isso também, porque tem mulher que fala, nossa, tô tão desanimada, não tô com vontade de pôr um brinco, de fazer um nada. Entenda também que isso faz parte do processo muitas vezes. Se você conseguir entender as fases que você está vivendo, vai fazer sentido. Com certeza. E até se controlar, né? Porque daí, comprar as roupas, maquiagem, ir ao esteticista, faz todos os pacotes possíveis. Que é a fase que a gente está propensa a comprar. Porque a gente quer ficar mais atraente, mais bonita. Então, assim, compreender isso é importante porque, gente, o nosso organismo, ele não vai falar assim, Roberta, olha, agora nós estamos na fase tal. Ele não vai te mandar um recado lindo desse. Ele vai vir através de sintomas e dos desejos e tudo mais. Então, a gente tem que aprender a fazer a leitura do nosso próprio organismo. Por isso que a gente está trazendo todo esse conteúdo, um pouco técnico também, mais do que a gente gostaria até, mas porque é importante entender o que está acontecendo. Né? E acho que até para desmistificar, né, que a mulher é louca e por isso ela fica surtada no TPM. E para nós, mulheres, entendermos melhor também como saber respeitar o nosso corpo, como eu falei, e utilizarmos isso
durante as fases do nosso ciclo mensal para estarmos bem com nós mesmos, né? Então, se eu sei que na semana que vem eu não vou estar muito afim de me cuidar e eu tô precisando hidratar o cabelo, eu vou aproveitar essa semana. Coisas assim. Exatamente. Uhum. E que vão fazer a diferença, né? Porque daí você vai chegar naquela fase em que você não tá muito bem, você vai estar feliz com o seu cabelo, pelo menos, né? Então você Isso. vai adiantando os prazeres para que quando chegue lá você tenha um impacto menor da sua TPM. Uhum. Isso aí. E aí vem a terceira fase, que é a fase lútea, a TPE, né? Após a ovulação, o folículo vazio, que antes continha o óvulo, começa a secretar o hormônio progesterona para engrossar o revestimento do útero e prepará-lo para a possível implantação de um embrião. À medida que os níveis de progesterona aumentam, podemos começar a nos sentir mais mal-humorados. Isso acontece porque a progesterona ajuda o corpo a produzir cortisol, um hormônio que tende a ser mais presente em pessoas estressadas. Se os níveis de cortisol já estiverem alterados por causa de fatores externos, como uma semana de trabalho agitada, a progesterona pode causar um excesso prejudicial de cortisol no seu organismo. E é aí que a avalanche de sentimentos vem, e pode fazer com que você precise buscar algum conforto para se sentir melhor. O mais comum desses pequenos confortos é o chocolate, que quase todas as mulheres consomem nesses dias meio chatos, né? Sim. Olha só a explicação do momento chato, né? E aí faz todo sentido. A gente entender que isso acontece, porque ele vai alterar, aí ó, é o cortisol. Ele vai ampliar a produção de cortisol junto com a progesterona. E isso E vai a fazer adrenalina? E a adrenalina vai fazer com que a mulher fique muito mais mal-humorada. E aí, se é chorona, vai chorar mais. Todos os sentimentos que ela tem vão ficar potencializados. Então, E é a legal entender. adrenalina é o que faz a gente estar pronto para uma briga, por exemplo, né? Então, o tempo todo ela tá ali na defensiva. Se você demonstrar qualquer não sintoma de ataque, qualquer gesto de ataque, ela vai atacar. Qualquer ação que você tenha. Exatamente. E acho que também é importante a gente complementar de que nessa fase lútea, como você falou ali no início, né? O folículo que antes continha o óvulo começa a secretar o hormônio progesterona para engrossar o revestimento do útero. Nessa fase começam as cólicas para as mulheres que sofrem com cólica, porque é o escamamento, né? Vai escamar ali o endométrio para deixar o útero preparado para receber esse bebê, mesmo quando a gente evita, né? Então, o anticoncepcional pode até evitar essa escamação, mas vem o sintoma. Porque o corpo quer fazer aquilo. É natural do organismo fazer aquilo. É isso que a gente precisa entender, né? Acho que isso é uma compreensão importante, porque todas as mulheres passam por isso. Algumas vão ter, eu acho que até a questão de limiar da dor, né, é maior, mas dói muito. Exatamente. E entender que isso é de acordo com o que nós estávamos falando. Vai depender de como você já é fora da TPM. A TPM só vai potencializar aquilo que já existe. Então, uma mulher que é muito dolorida, tem um limiar para dor física muito baixo, ela vai ter uma reação a sintomas diferentes de uma mulher que tem um limiar muito alto. Limiar é a escala para você suportar a dor, para quem não sabe, né? É, isso. Então, o limiar muito alto é a pessoa que não aguenta... Não é o contrário? Limiar alto é para quem aguenta muita dor. Limiar baixo de Baixo dor é para quem não aguenta nada. Não consegue aguentar nada. E eu aí, sou assim, do baixo pro médio. Eu sou baixo. Odeio sentir qualquer tipo de dor. Se você me dá um beliscão, eu já vou estar assim, sentindo uma dor insuportável. Então, cada mulher vai ter. E às vezes também para algumas questões a mulher tem mais um limiar maior, para outras tem um limiar menor. Depende muito da pessoa. E da situação também. Sim. E aí, eu acho que pra gente falar sobre os sintomas é algo muito amplo, né? Não vai dar tempo de concluir hoje.
Na verdade, acho que nenhum dos tópicos dá pra gente concluir hoje, agora, de novo. Então, acho que é bom a gente dar uma pausa aí, né? Fazer mais ou menos um fechamento. Se alguém tiver dúvidas desse conteúdo, coloca aí nos comentários. A gente ainda tem mais uns 10 minutos. Então, para a gente poder. E aí, os sintomas, né? E os mitos, a gente vai falar na próxima sessão. E o tratamento. Próxima sessão, não, né? Próxima live. Ai, pessoal, a sessão aqui é uma sessão de grupo. Eu acho que dá para eu falar sobre algo que eu preparei, que é sobre a classificação, né? Claro que existem vários estudos, e como falamos, nenhum que explica o porquê. Mas existe a classificação da tensão pré-menstrual em 4 categorias, que são avaliadas pelo Menstrual Symptom Questionnaire, que é um questionário para avaliar os sintomas da TPM. E aí tem 4 tipos de TPM. Como ele é curtinho, acho que dá tempo de eu falar, né? Que daí eu acho legal a gente deixar para a mulherada aí pensar, e os homens que estão aqui com a gente também, identificarem qual o tipo da esposa, né? Então, ou da filha, ou da mãe, ou da namorada, enfim, as mulheres que estão... Isso, as mulheres que estão ao seu redor aí. TPM-A, onde predominam a tensão nervosa, as mudanças do humor, a irritabilidade e a ansiedade. TPM-H, com predominância de ganho de peso, ou seja, a pessoa que fica bem inchada, edema das extremidades, que é esse inchaço mesmo, né? Tem mulheres que percebem os pés, as mãos, o rosto, barriga, seios, enfim, todas as extremidades. Hipersensibilidade mamária, ou seja, as mamas muito doloridas, até com o uso de sutiã, de top. E a distensão abdominal, esse inchaço abdominal mesmo. TPM-C, estão presentes as enxaquecas, acho que é a sua, né? Eu acho. Aumento do apetite. Isso também a gente pode comentar, mas talvez mais na semana que vem. O aumento do apetite, principalmente por doces. Fadiga, ou seja, esse cansaço, esse desinteresse. Fadiga mesmo, né? Lembra do Jaiminho, do Chaves? Vamos evitar a fadiga. Nós ficamos tipo Jaiminho, querendo evitar a fadiga. Ai, meu Deus, adorei. Tinha que ser, né? Tinha que ser o Chaves. Tinha que ser o Chaves. E aí, taquicardia e vertigens. Por isso, a Mari comentou ali que a mãe dela disse que desmaiava quando menstruava. Algumas mulheres chegam ao ponto de desmaiar mesmo. Então, tanto disparar o coração, que tem tudo a ver, né, com esses outros sintomas, com a enxaqueca, essa pressão que tem, e as vertigens. E aí, o tipo de TPM-D, que é a depressão, aquele sintoma bem agudo de depressão, os transtornos cognitivos, a falta de atenção, de memória, de conseguir raciocinar, raciocínio lógico, verbal, matemático, labilidade emocional, ou seja, essa pessoa vai ter uma oscilação muito grande e, principalmente, sofrer com esses sintomas, confusão, insônia e a labilidade emocional, não sei se vocês lembram, que nós falamos na live passada, também tem a ver, nas lives passadas, né, tem a ver com o transtorno borderline. Então, as mulheres que têm esse tipo de TPM, que é a TPM-D, são mais propensas a terem desenvolvimento de borderline. Então, isso também conta com os estudos, né? Por isso que é legal esse questionário. Eu acho legal a gente pensar, né? A Andressa falou, eu tenho da A e tenho da C. Eu tenho, não sei o quanto isso é normal, eu vi que é muito raro, eu já tinha pesquisado isso há bastante tempo, mas o meu oscila, então eu tenho os 4 tipos oscilantes. Eu nunca fico igual no mesmo mês. Tem um mês que eu fico super chorona, tem um mês que eu sou... Nossa, eu sou a pessoa mais produtiva. Eu oscilo de mês a mês. Mas a dor de cabeça, ela é constante. Em todos. O meu, não. A enxaqueca acaba sendo mais presente, mas não é todo mês. O mês que é também são todos os dias, né? Ela não falha um. Mas é muito engraçado que isso é algo que tem poucos estudos que comprovam essa questão da oscilação. Então, por exemplo, eu conheço mulheres que falam, todo mês eu tenho isso, 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 isso.
eu nunca sei como eu vou estar. Então tem mês que eu tô super eufórica, alegre, contente. Quando eu tô bem emocionalmente, eu tô mal fisicamente. Então isso eu consigo perceber. Quando vem os sintomas físicos, a dor nas mamas, o inchaço, a enxaqueca, essa questão do inchaço todo corpóreo, né? A sensação de ganho de peso. Eu fico bem emocionalmente, então eu não tenho irritabilidade, eu não tenho ansiedade, fica tudo tranquilo. Enquanto o contrário também, né? Se eu tô irritada, se eu tô nervosa, eu não tenho cólica, eu não tenho dor de cabeça, e aí eu não sei o que é pior. Eu sei que cada mês é uma surpresa. Uma caixinha de surpresa, né? Sim. Mas acaba sendo vamos dizer assim, um padrão também, né? Você cada mês está de um jeito, isso é um tipo de padrão, né? Sim, Então, e eu conheço, né, como eu já sei quais os grupos ali de sintomas eu tenho, eu já sei, por exemplo, o que eu tenho que fazer. Então, se começa com sintomas físicos, eu já sei que vai ser todo físico. Então, eu já me organizo para que eu sei que emocionalmente eu tô tranquila, então eu posso conviver normal socialmente, não tenho uma interferência. Mas se eu tenho os sintomas de irritabilidade, por exemplo, que para mim é o que mais fica ali presente, a impaciência, sabe? Intolerância, assim, aí eu já tento evitar um pouco o contato social, porque eu sei que isso pode causar algum dano tanto a mim e quem está ao meu redor. E acho que é legal nós, como mulheres, podermos falar sobre isso também, além de profissionais, né? Sim, exato, porque a gente sofre o impacto da TPM também, né? E, por exemplo, para fazer um atendimento quando você está na TPM, nossa, para mim é 10 vezes mais difícil conseguir manter a concentração, porque, por exemplo, se eu estou com dores físicas, eu tenho que tomar medicação. Mas chega um momento em que a dor aparece no meio do atendimento. E você tem que dar conta e fazer cara de paisagem como se você não estivesse sentindo a dor, né? Sim. Porque aquele momento é o momento do paciente. E a E mesma as coisa nossas quando dores você não sai. entram, né? As nossas dores não entram. E mesma coisa quando é a questão emocional. E aí você tem que dar conta também, porque as suas dores emocionais ali naquele momento da TPM também não são do paciente. Então você tem que aprender nesse momento que eu considero o momento mais difícil de fazer a separação, fazer isso é você ter uma força interna muito grande para você conseguir diferenciar. Né? E não transparecer, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente se depara com atendimento na comunidade, por exemplo, que são várias pessoas e o tempo todo uma demanda constante. Você vai ao banheiro, você sai do banheiro, tem alguém na porta. Você vai tomar uma água, tem alguém te abordando. É o tempo todo atendendo, né? Não tem um respiro. Só se você se trancar em algum lugar, a hora que você sai, tem alguém ali também. E se não baterem na porta? Tô aqui, tá? Esperando. A hora que você puder falar, Roberto, você me chama. É bem assim. Sei bem. Não quero pressionar, é só para dizer que eu tô aqui, tá? Tô te esperando até a hora de você ir embora, eu tô aqui. Mas fica tranquila, né? Pode ir no seu tempo. Mas eu tô trazendo isso porque o que acontece? Acho que todas as comunidades, né? Pelo menos todas que eu já trabalhei e visitei, tem a celebração ali mensal, que são as visitas. Mesmo as comunidades que hoje agendam visitas que o acolhido ou a acolhida pode receber quando quiser, tem todo um momento familiar que ocorre ali, na maioria das vezes, um reencontro ou algo que lavam a roupa suja. Somos nós que intermediamos tudo isso, né? E eu lembro que na comunidade era o momento para mim da celebração, principalmente da nova jornada daqui de São José dos Pinhais, daqui de Curitiba, que os meninos, a banda deles, do louvor e de todas as músicas, assim, que traz mais essa questão do espiritual, eles são muito bons, parecem uma banda profissional mesmo. Sempre troca o grupo e sempre eles melhoram, sabe? Então era algo que eu e outra parceira de trabalho também, ela chorava muito, era assim, algo que dava para ver que ela sofria e não tinha nem como controlar. Eu ainda conseguia, na maioria delas, ter um controle, mas teve momentos que foi muito difícil, e por conta da TPM, que começa lá o toque, nem começou a letra, a lágrima já vem. Exatamente. Então,
conseguir controlar isso nesses momentos é mais difícil, né? Mas a gente tem que conseguir. Sim, e lembrar que somos humanas, né? E em alguns momentos a gente vai poder, por exemplo, numa celebração aberta com várias emoções expostas, Tranquilo. tá tudo bem. E num Agora, chorar na atendimento, frente do paciente sentado no atendimento não dá muito ai, certo. não dá. Mas é engraçado o quanto isso também é algo que, com, né, a experiência, você nem percebe que é TPM, porque pode até vir uma emoção ali, mas não vem a vontade de chorar, né? É algo que está bem definido internamente. Uhum, exatamente. Muito Pô, bom. acho que agora a gente tem que começar a dar tchau, porque senão vai fechar. Vai entrar o Eu cronômetro. também Já acho. combinou. Pessoal, obrigada pela participação de vocês. A gente vai ter continuidade na semana que vem, então não percam. Vai ter muita informação ainda que vocês precisam saber. Isso. Convidem as mulheres, que eu vi que hoje teve uma queda no nosso público assíduo, né? Não sei se é o Eu frio. acho que é por causa do frio, Rô, Eu tá também muito acho. E me pediram para fazer a live mais cedo. Eu falei, olha, gente, é o horário que nós terminamos de atender, então não tem como, né? Tentem ficar debaixo da cobertinha aí, nos acompanhando. Obrigada pela presença de todos. A tia Marilza muito obrigada. falando muito bem, meninas. Gostei muito. Vocês são fantásticas. Beijos e uma boa noite, Marilza e Mauro. Obrigada, meus amores. Obrigada a todos Obrigada vocês. a todos. Obrigada, Kelly. Obrigada a todos que participaram. Vou dar os parabéns aqui para os homens, porque é algo que vocês não sofrem diretamente, mas talvez indiretamente, e que participaram aqui com a gente até o final. Acho que são pessoas que realmente estão interessadas em aprender de verdade, não só para lidar com suas companheiras, mas também sobre aprendizado de forma geral, né? Exatamente. Então, E as mulheres também que querem aqui aprender. claro, com certeza, a todos, né? Semana que vem a gente espera vocês, né? Tragam convidados para assistir também, porque vai ser bem legal, tem muita informação aí, tá? Um beijo, beijo, Rô. Até Beijo, semana que beijo, vem. pessoal. Até. Tchau, Tchau. tchau.